E aí, galerinha, estamos de volta. Eu disse que era rapidinho, tá certo? Vamos lá. Próxima questão, questão de número 8. De acordo com o artigo 30, ainda estamos em norma de circulação e conduta, tá? Todo condutor ao perceber que outro que o segue tem um propósito de ultrapassá-lo, deverá, exceto, ou seja, que é a questão mais uma vez incorreta. Letra A. Se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita, porém sem poder acelerar a marcha. Correta. Já trabalhamos isso aí, né? Nós vimos aí que é correto. B. Os veículos mais rápido quando em fila. Opa! Mais rápido quando em fila, não. Os veículos mais lentos. Então, letra B aí já pode marcar questão incorreta. Letra B incorreta. C. Se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar a marcha. Já vimos isso corretamente aí. D. Se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando sem acelerar a marcha. Também já vimos isso. E letra E. Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança. Também vimos, até mostrei o desenhozinho, né? Então, nessa primeira questão, letra B está incorreta, porque não é os veículos mais rápidos, são os veículos mais lentos. Então, os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente para que outros veículos possam intercalar-se para poder fazer o que? A ultrapassagem. Tá? Beleza? Então, oitavo, questão B. Nona questão. Pessoal, aí é o seguinte. A nona questão, a gente vai já mudar as regrinhas aqui na nona questão. Na nona questão, a gente vai para artigo 68. O artigo 68, não é? Ele se refere aos chamados pedestres e veículos não motorizados. Exemplo de veículo não motorizado, uma bicicleta, né? É um exemplo de veículo não motorizado. Muito cuidado nesse artigo, que vai até o artigo 70. Muito cuidado pelo seguinte. São detalhes que devem ser observados. Porque geralmente essa questão vem muito letra de lei. E você tem que prestar muita atenção. Quando vier assim, ó, onde houver foco de pedestre. Porque nos dispositivos, do 68 até o 70, pode vir onde houver foco ou onde não houver foco. Ou pode vir em passagem não sinalizada ou passagem sinalizada. Então, ficar atento a esses detalhes, porque são esses detalhes que vão cair em prova e vão pegar você, e você vai errar a questão. Então, leitura. Nesse artigo 68 até o artigo 70, vai necessitar de quê? De muita leitura do candidato. Tranquilo? Então, vamos lá para a questão. De acordo com o artigo 68 do Código de Trânsito Brasileiro, é assegurado ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriada das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para a circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestre, exceto ele que é a questão incorreta. Então, primeiro item, letra A. O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara seu pedestre em direitos e deveres. Para cá. Pessoal, o único que se equipara ao pedestre é o ciclista desmontado. Tá? Então, ele está lá na sua bicicletinha. Quando ele desmonta, ele equipara seu pedestre.
não se equipara ao pedestre, não se equipara ao pedestre o famoso motociclista. Que tem motociclista que é assim, né? Ele vê que o retorno é lá embaixo. Aí o que ele faz? Ele quer fazer o retorno mais próximo possível, né? Mas ele sabe que se ele estiver com a motocicleta fazendo esse retorno, ele vai ser autuado. Aí o que ele faz? Ele desce da motocicleta e vai empurrando a bichinha, ó, achando que ele está equiparado ao pedestre. Meus amigos, caneta, porque ele está cometendo uma infração de trânsito, porque ele está, na verdade, conduzindo a motocicleta e não equiparando-se ao pedestre. O único que se equipara ao pedestre é o ciclista desmontado. Tranquilo? Vamos lá. Então, letra A, correto. Letra B. Nas áreas urbanas. Preste atenção. Vamos para cá. Meus amigos, ó. Cuidado. Primeira dica. Nas áreas, nas vias. Nas áreas urbanas, nas vias urbanas. Ó, vai aparecer muitas vezes esse termo, nas áreas, nas vias. Qual o termo que está errado? Esse daqui. Vejam, por que nas vias urbanas está errado? Pelo seguinte, porque ele vai se referir às áreas de passeio, de circulação do pedestre. E pedestre não anda em via urbana. Pedestre anda nas áreas urbanas. Nas áreas urbanas tem o quê? Passeios e calçadas. Então eu vou circular pelas áreas urbanas, pelos passeios e pelas calçadas. E não em vias urbanas. Entenderam aí? Tranquilo? Então, quando aparecer esse termo, vias urbanas, em relação ao pedestre, a questão está o quê? Errada. Porque, obviamente, você vai ter vias urbanas. Claro, são vias urbanas. Via de trânsito rápido, via arterial, via coletora, via local. Mas os pedestres não podem circular nas vias. Por quê? Porque deve ser previsto a eles o quê? Passeios e calçadas. Então, por isso que ele fala nas áreas urbanas. Porém, todavia, contudo, se liga aí. Quando se trata de vias rurais, aí ele não vai falar em áreas rurais. Por quê? Porque uma via rural, em regra, ela passa do nada. É mato do lado, mato do outro. Que são as vias rurais? São as rodovias e estradas. Então, em regra, quando eu vou circular, né, por uma via rural, eu estou passando, em regra, mato de um lado, mato do outro. Ou seja, em locais onde não há circulação de pedestre. Então, o correto é chamar nas vias rurais, porque nessas vias rurais, o quê? O pedestre não vai atravessar em passeios ou calçados. Ele vai o quê? Transitar por acostamentos em locais onde não estejam construídas passagens apropriadas para eles. Serão essas passagens apropriadas para eles? Ó, passarelas. Então, nas rodovias, o correto para os pedestres passarem seriam passarelas. Onde não tiver passarelas, eles circulam pelo acostamento. Mas veja, circular pelo acostamento, o acostamento faz parte da via. Por isso que é nas vias rurais. Passeio e calçada não faz parte da via. Entenderam aí? Por isso que o incorreto, ó, via urbana não. Áreas urbanas. Mas já nas vias rurais, eu vou utilizar vias rurais em relação aos pedestres. Então vamos voltar lá à questão. Então, nas áreas urbanas, quando não houver passeios ou quando não for possível a utilização destes, a circulação de pedestres
Na pista de rolamento, será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila única, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida. Voltar aqui para mim. Outro bizu. Veja. Nas áreas urbanas, eu tenho 3 coisinhas aqui importantes. Onde não houver passeios nem calçadas. Sempre lembrar disso. Nas áreas urbanas, onde não houver passeios nem calçadas, a circulação será feita, 3 coisas, anotam aí. Será feita com prioridade sobre os veículos. Segunda, será feita em fila única. E terceira coisa, pelo bordo da pista. Então, em áreas urbanas, onde não houver passeios ou calçadas, os pedestres terão prioridade, só que devem circular em fila única e pelo bordo da pista. Que é o bordo da pista? É coladinho aqui a pista, tá certo? Agora, olha o inverso aqui. Quando eu vou falar das vias rurais. Quando eu for falar nas vias rurais, eu tenho 4 requisitos e não mais 3. Primeiro requisito, prioridade. Fila única. Bordo da pista. E sentido contrário aos veículos. Sentido contrário aos veículos. Então, veja só. Nas vias rurais, os pedestres, onde não houver, passagens sinalizadas para eles, passagens apropriadas, deverão andar com prioridade, em fila única, pelo bordo da pista, em sentido que? Contrário. Por que em sentido contrário, meus amigos? Porque as vias rurais, as rodovias, principalmente, estrada a gente não vai falar, mas rodovia sim, essas rodovias são para o quê? Veículos de velocidade. A ideia é que os veículos corram bastante, são velocidades chegam até 110, 120 km por hora nas rodovias. Então, nessas vias, o ideal é que eu, pedestre, esteja vendo o veículo que vem em sentido o quê? Contrário a mim, para que eu tenha uma maior segurança, para que eu tenha uma maior percepção do trânsito. E na via urbana? Tanto faz. Sentido contrário ou em sentido no sentido contrário ao sentido mesmo dos veículos, mesmo sentido dos veículos. Por quê? Porque lá, os veículos não estão em grande velocidade. Por quê? Nas áreas urbanas eu vou ter semáforos, eu vou ter cruzamentos, eu vou ter mais interferências no trânsito, então não preciso me incomodar. Mas nas áreas rurais, sim. Tranquilo? Então vamos voltar para a questão. Nas vias urbanas, quando não houver acostamento, já sabe que aí está o quê? Errado, não é? Não é nas vias urbanas, é nas áreas urbanas. Então a nona, letra C, está errada. Mas ainda tem um detalhe, que ele diz que nessa via urbana, os pedestres deverão andar em sentido contrário. Nós vimos o quê? Que só vai andar em sentido contrário nas vias rurais. Então a questão C ali, está o quê? Errada. D. Nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte. O que são obras de arte, pessoal? Um exemplo de obra de arte é uma passarela. Passarela é uma obra de arte. Então, como eu disse para vocês, nas vias rurais devem ser construídas o quê? Passarelas. Principalmente nos trechos urbanos. Emanuel, você não disse que via rural não tem ninguém? Sim. A regra é não ter ninguém. Só ter mato de um lado, mato do outro. Mas, em algumas situações, eu vou dentro de uma rodovia
passar por trechos urbanos. Você que mora aí em Caruaru, veja, eu vou ter trechos que eu vou ter mato de um lado, mato do outro, mas eu vou ter trecho urbano, por exemplo. Para chegar em Caruaru, eu tenho que passar por Gravatá, e é um trecho urbano. Bezerros é um trecho urbano. Tranquilo? Então vamos lá. Então, a letra D está correta. E a letra E, onde houver obstrução da calçada ou da passagem para pedestre, o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deverá assegurar a devida sinalização e proteção para a circulação de pedestres. Então, nona questão, errada aí está a letra C, né? Nona questão, letra C está errada, porque fala em vias urbanas e ainda fala em sentido que contrário. Tranquilo? Décima questão. De acordo com o artigo 68, o Código de Trânsito Brasileiro é assegurado ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e, obviamente, dos acostamentos das vias rurais para a circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. Beleza. Primeiro item. Onde houver obstrução da calçada ou da passagem para pedestre, o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deverá assegurar a devida sinalização e proteção para a circulação de pedestres. Correta a questão, correto. Nos trechos urbanos, de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas, deverá ser previsto passeio destinado à circulação dos pedestres, que não deverão, nessas condições, usar o acostamento. Já falei sobre isso, né? Obra de arte equivale ao quê? A passarela. Então está correto. 3. Nas vias rurais, quando não houver acostamento ou quando não for possível a utilização dele, a circulação de pedestre na pista de rolamento será feita, cumprir os 4 requisitos. Tem que ter os 4 requisitos. Com prioridade, pelo bordo da pista, em fila única, em sentido o quê? Contrário. Tem os 4 requisitos? Tem, então está correto. Nas áreas urbanas, já começou certo, porque não falou em vias. Nas áreas urbanas, quando não houver passeios ou quando não for possível a utilização deste, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feito o quê? Com prioridade pelo bordo da pista em fila única. Também está certo. 5º, o ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Todas as 5 alternativas estão o quê? Corretas. Letra C. Letra C. Correta, letra C. Vamos lá. Próxima questão, 11. Ainda normas em relação ao pedestre. Artigo 68. De acordo com o artigo 68 do CTB, é assegurado ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e nos acostamentos das vias rurais para a circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. Assinala a alternativa incorreta. Bora lá. Letra A. Nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas, deverá ser previsto passeio destinados à circulação dos pedestres, que não deverão, nessas condições, usar o acostamento. Certíssima questão. Já trabalhamos, já visualizamos isso aí. Nas áreas rurais, quando não houver passeios ou quando não for possível a utilização desses, tá certo isso, pessoal? Não. Por quê? Porque quando ele fala nas áreas rurais, eu não posso falar mais em passeios, eu não posso falar mais em acostamentos. Nas áreas rurais, eu não posso falar mais em passeios ou calçadas. Nas áreas rurais, eu vou falar o quê? Em acostamentos. E outro, qual é o erro? Que na questão, vamos voltar para a questão lá. Na questão, ele fala em áreas rurais. E o que foi que eu disse a vocês?
voltar. Não é área rural, é via rural. Então, ó, se liga. Área urbana ligada a passeios. Via rurais, ela se refere ao quê? A acostamento. Beleza? Ou então a obra de arte. Então, ó, quando eu falo em áreas urbanas, eu vou falar em passeios, vou falar em calçadas. Quando eu for falar em vias rurais, eu vou me referir o quê? Acostamento e naqueles trechos urbanos das vias rurais, eu vou falar em obra de arte. Isso é o bizu. Tranquilo? Vamos lá. Então, quando diz nas áreas rurais, já está errado. É nas vias rurais. Quando não houver passeio, então não está passeio, eu estou me referindo à área urbana e não à via rural. Então, 11, letra B está o quê? Incorreta. Incorreta. Nas vias rurais, C, quando não houver acostamento, tá vendo? Ó? Vou ligar, ó, via rural com acostamento, ou quando não for possível a utilização dele, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos. Bora lá, as 4 situações, não pode deixar lá. Prioridade, bordo da pista, fila única em sentido contrário. Tá certo. Eu tendo essas 4 situações, está correto. Letra D. Onde houver obstrução da calçada ou da passagem para pedestre, o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deverá assegurar a devida sinalização e proteção para a circulação do pedestre. Correto também. Letra E. O ciclista desmontado, empurrando a bicicleta, equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Correta aí também. Então, 11, a errada, letra B. B de bola. Tá? 12ª questão. De acordo com o artigo 68 do CTB, é assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para a circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. Diante disso, analisa as proposições a seguir. Primeira proposição: o ciclista desmontado empurrando a bicicleta não equipara-se ao pedestre. Não equipara-se, errado, ele equipara-se ao pedestre. Então, primeira preposição, falsa. Nas áreas urbanas, quando houver passeios ou quando não for possível a utilização deles, a circulação de pedestre na pista de rolamento será feita. Pessoal, qual é o erro aí? Nas vias urbanas, quando não houver o quê? Passeios. Então, primeira e segunda preposição estão o quê? Erradas. Terceira preposição, nas vias rurais, quando não houver acostamento ou quando não for possível a utilização dele, a utilização de pedestre na pista de rolamento será feita. Bora lá. 4. Prioridade, bordo da pista, fila única em sentido contrário. Correto, não é? Próxima preposição. Nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas, deverá ser previsto passeio destinado à circulação dos pedestres. Verdadeiro. E o último item, onde houver obstrução da calçada ou da passagem para pedestre, o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deverá assegurar devida sinalização e proteção para a circulação do pedestre. Então nós temos, ó, primeiro item falso, segundo item falso, o resto verdadeiro. 12, letra B de bola. Letra B de bola é a correta a ser marcada aí. 13ª questão. De acordo com o artigo 68 do Código de Trânsito Brasileiro, é assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas
e dos acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo, né? Ao fluxo de pedestres. Pessoal, presta bastante atenção, questão aí, mais uma vez pedindo a questão incorreta. Bora lá. Letra A. Nas áreas rurais, quando houver acostamento, não. O que a gente viu é quando não houver acostamento. Quando não houver acostamento, aí o pedestre vai fazer o quê? Circular com prioridade, em fila única, pelo bordo da pista e em sentido contrário. Então, 13, letra A, já apareceu a nossa questão incorreta. Letra B. Nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas, deverá ser previsto passeio destinado à circulação dos pedestres, que não deverão, nessas condições, usar o acostamento. Correto. Então, nessas situações, vou utilizar o quê? A passarela. Lembrando, a obra de arte é uma passarela. Então, tem passarela, passo pela passarela. Mas, professor, tem assalto? Bem, aí é outra coisa. Mas eu tenho que passar pela passarela. Tranquilo? C. Onde houver obstrução da calçada ou da passagem para pedestre, o órgão ou entidade com circuncisão sobre a via deverá assegurar a devida sinalização e proteção para a circulação do pedestre. Correto. Letra D. Nas áreas urbanas, quando não houver passeios ou quando não for possível a utilização deste, o que, ó? 3 requisitos, bora lá. Prioridade, tá certo. Pelo bordo da pista, tá certo. Em fila única, está certo. Correta, letra D. E letra E, o ciclista desmontado, empurrando a bicicleta, equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Então, ó, 13, letra A é a incorreta. Por quê? Porque ele vai se referir, né, nas vias rurais quando houver acostamento. E o correto é quando não houver acostamento. Quando não houver acostamento, o pedestre deve fazer o quê? Circular na via com prioridade, em fila única, pelo bordo da pista de rolamento e em sentido o quê? Contrário. Próxima questão, 14. De acordo com o artigo 69, o Código de Trânsito Brasileiro, para cruzar a pista de rolamento, o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta principalmente a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas, sempre que estas existirem numa distância de até 50 metros dele. Para cá. Ó, quando ele fala em passagem sinalizada, pessoal, é a faixa de pedestre, né? Então, o que o código está querendo dizer naquela situação? Seguinte, se existe, eu como pedestre, eu tenho que analisar o quê? Se existe faixa de pedestre para poder atravessar. Eu sou obrigado a atravessar na faixa de pedestre, desde que, de onde eu estou, ela não tenha uma distância superior a 50 metros. Então, essa passagem sinalizada, essa faixa de pedestre, estando em uma distância de até 50 metros, eu sou obrigado, eu, pedestre, a atravessar. Emanuel, e se eu não atravessar? Caneta, infração. Existe infração para pedestre? Existe. Artigo 254, não é? O artigo 254 fala lá das infrações para pedestre. E aí, como é que pedestre vai ser autuado, né? Aí é outra coisa, é outro estudo a ser feito, tá certo? Um dos estudos era ser autuado através do CPF, mas não foi ainda para frente isso. Mas o importante é a gente saber o quê? Que eu, pedestre, eu sou obrigado a atravessar na faixa em uma distância de até 50 metros. Passou de 50 metros, eu não sou obrigado. E se, Emanuel, eu passar fora da faixa, ela estando em uma distância de até 50 metros, infração prevista lá no artigo 254.
Vamos ver as questões agora. Letra A. Onde houver cuidado, como eu disse para vocês, nessa história. Onde houver, onde não houver. Então, letra A já está errada. Ele diz, onde houver faixa ou passagem, o cruzamento da via deverá ser feito em sentido perpendicular ao seu eixo. Ora, a ideia é o seguinte, o que é sentido perpendicular? É isso aqui, ó. Eu estou atravessando assim. Então, eu atravesso assim e não assim. Sentido diagonal é proibido. Eu devo atravessar em sentido perpendicular. Então, pessoal, mas eu só vou atravessar onde não houver o quê? Sinalização. Tá? Então, onde a passagem não for o quê? Então, onde houver, onde não houver faixa ou passagem, onde não houver faixa ou passagem, ó, eu devo atravessar em sentido o quê? Perpendicular e não em sentido diagonal. Então, letra A está errada, porque é onde não houver passagem. Letra A, onde não houver faixa ou passagem. Errada a questão. Letra B. Para atravessar uma passagem sinalizada para pedestre, ou seja, faixa, ou delimitada por marcas sobre a pista, onde houver foco de pedestre, obedecer às indicações das luzes. Cuidado, você tem o famoso foco de pedestres e o semáforo. Foco de pedestre são duas luzes, vermelho e verde. O semáforo são três, vermelho, amarelo e verde. Aqui para pedestre, aqui para veículos. Então o pedestre deve observar o quê? Tem foco? Observa o foco. Não tem foco? Observa o semáforo. Tranquilo? Bora lá. Então, onde houver foco, obedecer a indicação das luzes, certíssima. Para atravessar uma passagem sinalizada para pedestre ou delimitada por marcas sobre a pista, onde não houver foco, aguardar, foi o que eu disse. Quando não tem foco, deve observar o semáforo. E nesse caso também, o agente de trânsito. Então, letra C correta. Letra D. Nas interseções, que é uma interseção, um cruzamento, e em suas proximidades, onde não existam faixas de travessia, os pedestres devem atravessar a via na continuação da calçada, observadas as seguintes normas. Não deverão adentrar na pista sem antes se certificar de que podem fazê-lo sem obstruir o trânsito veicular, né? O pessoal não possa atravessar a pista, né? Ó, achando que eu sou o dono da via, né? E quando ele diz, ó, atravessar a via na continuação da calçada, ele está se referindo a isso aqui. Vamos imaginar isso aqui, ó. Então, eu sou pedestre, eu devo atravessar na continuação da calçada. Na continuação da calçada. Na continuação da calçada. Na continuação da calçada. E não assim. E não assim. Como as pessoas fazem, né? Ou assim. Isso é proibido. Letra E. Nas interseções em suas proximidades, onde não existiam faixas de travessia, os pedestres devem atravessar na via, na continuação da calçada, observadas as seguintes normas. Uma vez iniciada a travessia de uma pista, os pedestres não deverão aumentar o seu percurso, claro, né? Questão de segurança, demorar-se ou parar sobre ela sem necessidade. Então, letra E está correta. Última questão do nosso bloco, questão de número 15. Também ele fala lá, ainda está na parte dos pedestres aí e dos veículos não motorizados. Letra A, ele quer a exceção. Bora lá. Onde houver faixa ou passagem, o cruzamento... Opa, perdão, ainda estava na... Momentinho só, pessoal. Deu uma bronquinha aqui.
Só um momentinho. Bora lá agora, pessoal. 15ª questão. De acordo com o artigo 69 do CTB, para cruzar a pista de rolamento, o pedestre tomará as precauções de segurança. Quais são as precauções de segurança? Levando em conta a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos. Então, a ideia é verdadeiro ou falso. Bora lá. Letra A. Para atravessar uma passagem sinalizada para pedestre ou delimitada por marcas sobre a pista, onde houver foco de pedestre, obedecer as indicações das luzes. Tá certo isso? Tá. Verdadeiro. Para atravessar uma passagem sinalizada para pedestre ou delimitada por marcas sobre a pista, onde não houver foco de pedestre, eu devo o quê? Aguardar o semáforo ou agente de trânsito. Verdadeiro também. Terceiro, nas interseções em suas proximidades, onde não existam faixas de travessia, os pedestres devem atravessar o quê? A via na continuação do quê? Da calçada. Observadas as seguintes normas. Quais são? Não deverão adentrar na pista sem antes se certificar de que pode fazê-lo sem obstruir o trânsito dos veículos. Correto, né? Quarto item. Nas interseções em suas proximidades, onde não existam faixas de travessia, os pedestres devem atravessar a via na continuação da calçada. Observado o quê? Uma vez iniciada a travessia de uma pista, os pedestres não deverão aumentar o seu percurso, demorar-se ou parar sobre ela sem necessidade. Correto também. E o último item, onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via deve ser feito em quê? Em sentido perpendicular. Todos os itens estão o quê? Verdadeiros. Todos os itens estão verdadeiros. Então, meus amigos, terminamos aí um bloco aí de questões aí, mais um bloco de questões para vocês aí. Então, vou rapidinho aqui para nós continuarmos o próximo bloco do nosso curso de teste. É rapidinho, eu volto já.